Sejam muito bem-vindos aqui ao espaço Empreender e Liderar, da plataforma Comunica RH. Eu sou Dalmo Marins, fundador da Lidere com D, e aqui nesse projeto recebendo líderes, empreendedores, para nos ajudar a destrinchar aí, a facilitar esse tema do empreendedorismo. Hoje aqui recebendo a Áurea Regina de Sá. Ela vai se apresentar, mas uma pessoa que trabalha com comunicação, e nós vamos falar muito sobre a questão da comunicação hoje aqui nesse nosso encontro, e falar também um pouco sobre essa questão do networking, né? O quanto o networking é importante em todo esse processo, não só de comunicação, mas quando a gente fala em empreendedorismo. Então, Áurea, por favor, seja muito bem-vinda, já te agradeço de antemão aqui em nome da Comunica RH pela sua disponibilidade, e se apresenta então para o pessoal, para o pessoal conhecer quem é a Áurea. Olá, Dalmo, obrigada pela oportunidade. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou jornalista, comecei minha carreira como repórter, passei 15 anos em redação, na rua, entrevistando pessoas, e também na redação em várias funções. E eu costumo dizer que eu saí da loucura da redação para a loucura do empreendedorismo. 15 anos depois, em 2001, coincidiu com o nascimento do meu filho, eu resolvi dar um novo rumo para a minha carreira e abrir uma empresa de treinamento focada em comunicação, para ajudar, primeiramente, executivos ou profissionais liberais que falam com a imprensa, que dão entrevistas e querem ter melhor desempenho, ter uma comunicação mais objetiva, mais assertiva, que encante, que convença. E eu aproveitei a minha oportunidade entrevistando pessoas. Quantas vezes eu tive entrevistados que tinham dificuldade de manifestar o que sabiam. Numa conversa anterior à gravação, eles eram ótimos, super desinibidos, desenvoltos, mas na hora que eu falava, então vamos gravar? Ah, não, câmera não, não quero, microfone não. E aí eu tinha todo um jeitinho especial de convencer a pessoa de que ela precisava falar o que ela pensava, porque aquilo fazia parte da matéria. Só tive um caso, Dalmo, de um entrevistado que chorou. Ele chorou. Primeiro ele suou muito, depois ele chorou e pediu para eu ir embora, que ele não queria dar entrevista. Esse foi o gatilho que eu tive para que eu começasse a oferecer o Media Training, que é esse treinamento específico para quem dá entrevistas para a imprensa. Paralelamente, eu também ministro o treinamento de comunicação pessoal para quem quer ganhar mais autoconfiança e falar em público sem medo. Olha que interessante isso. Então, o teu gatilho para sair do mundo, né, do mundo do trabalho, né, como funcionária, para entrar no empreendedorismo foi essa entrevista? Foi essa entrevista. Ali eu percebi o quanto ele sofreu e eu pensei, puxa, eu posso tanto ajudá-lo. É que naquele momento ele nem queria ser ajudado, ele queria mesmo que aquilo acabasse, que a gente fosse embora e ele não precisasse mais vivenciar aquele sofrimento, mas eu percebi o quanto eu poderia ajudar numa descoberta também, Dalmo, de que eu tinha uma inclinação para educadora, para treinadora, que é uma coisa que eu nunca planejei, mas eu sempre percebi um cuidado da minha parte em ajudar a pessoa a se manifestar. Muitas vezes, as pessoas antes das entrevistas falavam coisas incríveis, mas chegava na hora da gravação, ela não dizia aquilo, ou daquela forma. Então, eu ajudava a resgatar. Olha, lembra que você acabou de me contar antes da gravação, tal coisa assim, assim? Traz isso para a entrevista que vai ficar muito bom. E as pessoas gostavam, elas atendiam a essa expectativa. Quer dizer, eu não estava colocando nada na boca de ninguém, a pessoa já tinha dito, eu só a instruía a trazer aquilo para a gravação, porque afinal a conversa anterior à gravação não estava gravada. Então a gente precisava colocar aquilo em vídeo, em áudio. E tudo isso me motivou a montar o meu programa de Media Training. Naquela época eu não planejava sair do formato CLT, eu nunca pensei em não trabalhar dessa forma. Aliás, meu pai sempre foi contador, só aos 62 anos que ele fez direito e se tornou advogado. Mas ele sempre me perguntava, quando eu chegava de algum primeiro dia de trabalho, numa redação, e falava, já te pediram a carteira? Tem que levar a carteira de trabalho, hein, para ter tudo direitinho ali, todos os registros certinhos, porque você não pode perder um dia da sua aposentadoria. Então eu cresci com essa cultura, mas eu descobri que eu podia fazer outras coisas, inclusive porque, motivada também pelo nascimento do meu filho, eu queria um outro tipo de loucura, né? Porque ter a própria empresa não significa que você vai estar na calmaria
Ou, claro, a gente tem mais flexibilidade, podemos fazer os nossos horários, mas também podemos trabalhar muito aos finais de semana, aos feriados, tudo, mas é muito motivante. Eu adoro trabalhar. Muito legal essa experiência que você trouxe aí para a gente da carteira assinada, né? Do valor que a carteira assinada. Eu também passei por isso no nossos pais, então acho que tinham a mesma, somos da mesma época, em que a gente era criado para poder estudar, entrar numa boa faculdade e, em seguida, entrar numa boa empresa onde, teoricamente, a gente iria passar a vida inteira trabalhando, se aposentar lá com os seus 60 anos e tal. E essa era a nossa vida, né? Era a expectativa que se existia no passado. Eu não sei, a gente está falando aqui para países lusófonos, então eu não sei como que funciona essa mentalidade em outros países, mas aqui no Brasil, nós estamos falando, né, do Brasil, a gente tem aqui, ou tinha pelo menos, essa cultura no passado. Agora, você deu o gatilho, né, que foi esse entrevistado que entrou num pânico tão grande da câmera, do microfone e tal, que acabou chorando. Mas o processo em si, né, da transição, como é que foi? Foi muito dolorido, essa coisa de deixar a carteira assinada e as partes mais, vamos dizer assim, processuais, burocráticas. Como é que você se sentiu nessa transição durante esse processo? Bom, quando eu não comecei de cara com a empresa aberta. Eu passei 2 anos dando recibos e as empresas aceitavam, até que eu me deparei com uma empresa que disse, não, mas como? Você precisa ter uma empresa aberta, formalmente aberta. Então eu fui atrás de um contador que fez todo o processo, e aí eu senti que o negócio estava crescendo, estava ficando sério, né? Papo de adulto. E uma coisa que talvez tenha facilitado é que, durante esse início, eu estive empregada de uma universidade. Eu era professora, dava aula nos cursos de jornalismo, então eu tinha um vínculo, ou seja, era um ganho mensal e frequente que me ajudava, até eu fazer essa experiência da transição, essa instabilidade tão comum no empreendedorismo, especialmente no início, quando um mês você fatura, outro mês nem tanto, no terceiro mês talvez nada, e assim vai, até que a coisa se estabelece. Tudo, muito, por causa da falta de planejamento. Essa foi uma dor que eu tive. A falta da estruturação do negócio, de enxergar o que eu quero daqui a 5 anos, como é que eu vou estar, que tamanho vai estar a minha empresa, quanto eu vou estar faturando, quais são os clientes que eu quero atender. A coisa foi muito acontecendo, mas sem esse planejamento. Então, eu penso que isso adiou bastante o resultado. Eu poderia ter antecipado muito resultados melhores se eu tivesse tido planejamento, orientação profissional, mas não, fui com a cara e com a coragem mesmo, um computador e um telefone, e ali eu meti as caras para conseguir meu espaço. Grandes insights que você trouxe. A questão do planejamento, a questão da dor, né? Motivar muitas vezes a gente também a seguir esse caminho. Na verdade, você começou como autônoma e viu a necessidade de agregar um pouco mais de profissionalismo, né, ali ao teu trabalho, para você poder se expandir, porque afinal de contas isso realmente acontece. Tem algumas empresas que não adianta você passar um recibo, né, que aqui no Brasil a gente chama do RPA, né, que é o Era esse recibo mesmo. de autônomo, né? E hoje em dia não basta isso para a empresa. As contabilidades hoje estão mais robustas, exigentes, então muitas vezes a gente tem que se transformar em empresa para poder atender a um outro público, que não só, vamos dizer, o público de pequenas empresas ou microempresas que acabam não dando muita importância para essa questão contábil, ou para pessoas, né, pessoas físicas, né? Então, com isso aí, a gente acaba precisando se desenvolver e crescer também na burocracia, né? Nos processos legais para poder se estruturar. Só que você traz aqui, hoje você tem 2 produtos, né, em si, que é o Media Training e a comunicação pessoal. E como é que você define
Como é que foi a definição para chegar nesses produtos? Você partiu de uma gama maiores e foi vendo que esse daí era o teu produto mais importante, os teus produtos mais importantes? Tem algum outro produto que você também atenda, ou tenha focado, que não seja o teu foco, mas que você trabalhe também? Como é que é a importância da definição desse foco do teu produto? Quando eu comecei a trabalhar como treinadora, naturalmente eu criei um programa de media training, que é esse treinamento específico para formar porta-vozes para o relacionamento com a imprensa, por causa da minha experiência profissional como jornalista, como repórter. E à medida em que eu fui aplicando esse treinamento, nas empresas em que eu oferecia o trabalho, os executivos sempre comentavam: puxa, você está falando de comunicação. Porque eu acredito, Dalmo, que não dá para formar um executivo que fala com a imprensa só instruindo sobre a mecânica da entrevista, sobre a cabeça do jornalista ou como funciona a redação. Isso é uma parte operacional, mais técnica, mas toda a entrevista está envolvida com o tema comunicação. Se a pessoa não for um bom comunicador, não adianta cobrar dele um bom desempenho na entrevista só porque ele sabe muito bem o conteúdo. Isso é outra coisa. E aí um executivo, especialmente, me falou: se você vier aqui para dar um treinamento de comunicação para os outros colaboradores que não falam com a imprensa, eu quero, porque é super valioso para eles. E aí eu pensei, tem um segundo produto, que é o treinamento de comunicação, que serve para líderes. Na verdade, a comunicação, o desenvolvimento dela, é útil para todo mundo. Só que eu percebo, ao longo desses 22 anos, eu percebo que quem realmente busca esse aprimoramento é a pessoa que já está na liderança. A pessoa que já alcançou um cargo de gerente para cima, aí sim ela topa investir um valor para se aprimorar. Enquanto isso, ela passa sofrendo muitas vezes. Eu recebo muitos executivos que falam: olha, agora eu preciso de ajuda, porque ou eu acabei de perder uma promoção, ou eu preciso melhorar, senão eu não vou conseguir uma vaga assim, assim. Então é quando a dor aperta que a pessoa busca. Infelizmente, o ser humano acaba preferindo isso, é inconsciente, mas é esse caminho que muitos fazem, em vez de se planejar antecipadamente. E, é claro, ele vai ter o momento para fazer esse desenvolvimento, né? Então, foi assim que eu defini os dois produtos, em que eu aplico a oferta de conteúdo individualmente, numa mentoria, que acontece online, porque é importante que seja recorrente, frequente, uma vez por semana ou a cada 15 dias, e para facilitar, é importante que seja online, porque eu atendo pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Como é que a pessoa faria para vir até mim, ou eu ir até ela em distâncias enormes? Isso deixaria o treinamento muito caro, e não precisa, porque no online a gente consegue uma conexão muito grande e a pessoa sai dali com tarefas para fazer, com reflexões para fazer, e ela se desenvolve. Treinamentos em grupo, que também acontecem remotamente e presencialmente, e também um treinamento online, que não é completamente online, tem vídeos meus numa plataforma, videoaulas, e também aulas ao vivo comigo, quinzenalmente, para turmas abertas. Aí, esse é o único produto que eu tenho que é totalmente aberto. Compra quem quiser, a partir de um link que está nas minhas redes sociais, no meu site, e ela pode fazer o curso. Os outros são, até agora, dirigidos realmente a empresas. Olha, eu trabalho também com treinamento, né, mas o meu treinamento é focado para o desenvolvimento de liderança, mas eu considero que a comunicação ela é uma competência mista, porque você precisa ter o domínio do idioma para poder se expressar, seja de forma escrita, de forma falada. Então aí você precisa ter o hard skill, mas ao mesmo tempo você precisa do soft skill, que é exatamente, às vezes, esse medo de se expressar, ou às vezes a própria linguagem corporal, né? Porque não é só a voz, não é só a mão que escreve, mas é a forma de você se comportar, de repente, numa reunião. Você imagina que um executivo dando uma entrevista sobre um problema que tenha acontecido na empresa e ele tenha que se explicar para a imprensa, ele está falando alguma coisa, mas o corpo dele está traduzindo outra. Então, para mim, a comunicação ela é muito complexa e ela precisa ser dominada por todos aqueles que querem ocupar funções de liderança, porque em algum momento você vai precisar, seja se comunicar internamente com a equipe,
seja com stakeholders externos à empresa, né? E quais foram, aí nesse sentido, as maiores dificuldades que você enfrentou como comunicadora, como empreendedora, nesses 20 anos, aí, mais de 20 anos aí de carreira já dentro do empreendedorismo, e casos, né, que você tenha, como esse que você trouxe para a gente aí, da pessoa que teve o pânico, né, na hora de falar, quais foram os casos mais emblemáticos e as dificuldades que você passou como empreendedora e treinadora, né, na área de comunicação? A dificuldade que, a princípio, você acha que é um ponto a melhorar e depois você percebe que aquilo é só um caminho para se desenvolver. Então, por exemplo, fazer a prospecção diretamente é uma coisa que eu nunca gostei, Dalmo. Eu acho que ninguém gosta, hoje em dia isso nem existe mais, mas lá no comecinho, pegar o telefone, ligar para uma empresa, pedir para falar com a área de RH ou de treinamento e oferecer o trabalho, nunca foi algo que me deixou confortável. Até que eu percebi que o caminho para essa prospecção é o networking. Então, comecei a acionar as pessoas que eu já conhecia, ou aquela história, né, de um que conhece alguém, que conhece o outro, que faz você chegar naquele ponto que você deseja. O LinkedIn sempre ajudou muito nesse aspecto, para que a pessoa pudesse já ter alguma informação a respeito do meu trabalho, e assim facilitaria o desejo dela de me conhecer, ou de me conceder alguns minutos para falar sobre o meu trabalho. No início, ou até pelo menos 2010, de 2001 a 2010, eu me lembro que os fechamentos de contratos aconteciam sempre a partir de reuniões presenciais. Então, muitas vezes eu viajava para chegar até a empresa que desejava conversar comigo, fazia esse investimento para ter a chance de apresentar o trabalho, e eu sempre tive essa facilidade, eu sempre concluí que me deixa conversar com a pessoa que eu fecho, não porque eu tenha uma grande habilidade de negociação ou qualquer coisa assim, mas porque eu exponho o meu trabalho, apresento todos os benefícios que a empresa vai ter ao adquirir aquele treinamento, e aquilo se torna tão claro para ela que ela decide comprar, né? Então, eu gosto muito desse tipo de oportunidade. Conversar, e eu estou Áurea, sempre disponível. Pois não. E só para pegar esse gancho aí, né, que você está falando do networking e dessa apresentação para o fechamento, que é importante também é a prova social, né? Porque a partir do momento que você tem a oportunidade de mostrar casos reais que foram fechados e que isso aí realmente impactou de forma positiva no teu cliente, isso ajuda. Então, dentro do networking, principalmente falando aí em redes sociais, você criar essa prova social, essa autoridade, ajuda também nesse fechamento, não? Sim, a empresa que pretende contratar, quando ela percebe que você já atuou com determinadas empresas, sejam do mesmo ramo de negócios dela ou não, ou já esteve envolvida com outros trabalhos que possam garantir essa prova social, é como se, olha, quando eu falava, por exemplo, dava um jeito de incluir na conversa de uma maneira bem sutil, que eu tive a oportunidade de dar uma entrevista no programa do Jô para falar sobre media training. Não foi uma nem duas vezes que a pessoa que conversava comigo, ao ouvir isso, arregalava os olhos, sabe? Era como se um portal se abrisse, assim. Então, a Áurea muda de figura. Nossa, você foi no Jô, aquilo crescia. E no início, vou ser bem sincera com você, eu ficava um pouco constrangida de colocar isso, e por isso eu encontrei uma forma de fazer isso, que inclusive é uma instrução que eu dou nos meus treinamentos, que é você falar o que você quer na hora que você pretende, sem esperar que o outro te pergunte. Nunca ninguém vai me perguntar isso. Você já deu entrevistas para a imprensa? Não vai perguntar isso. Possivelmente não. Então eu sempre incluí isso. Uma forma de fazer foi oferecendo sempre um livro que eu, no dia da entrevista, ofereci para o Jô, que na época era um audiolivro, hoje ele é um livro físico, de papel mesmo, e quando eu ofereço esse livro, eu falo, inclusive esse livro eu tive a oportunidade de lançar, e foi verdade, no programa do Jô, porque quando veio o convite para a entrevista, eu pensei, se eu tivesse um livro que eu já tinha escrito, mas eu não tinha dado sequência naquilo, não busquei uma editora, não pensei em como formatar aquilo, trabalhava tanto que eu não tive tempo, infelizmente, de fazer esse planejamento. E quando eu recebi o convite por telefone, era uma quinta-feira,
E a entrevista seria gravada na terça seguinte. Eu fui para um estúdio, gravei as dicas e transformei aquilo num audiolivro. Quer dizer, foi uma iniciativa rápida, que ficou super profissional, a agência fez a capa, eu levei 2 exemplares, um para o Jô e um para a pessoa da produção que falou comigo ao telefone, e a partir daquele dia, como teve muitos acessos o meu site, eu comecei a vender no site e também oferecer nos meus treinamentos. Quer dizer, é uma forma de deixar claro para o outro essa prova social que possivelmente ele não vai descobrir tão facilmente, a não ser que faça uma extensa pesquisa, e que ajuda a garantir a credibilidade que você precisa para ter o espaço necessário para vender o seu peixe. É interessante, mais uma história interessante, né? E para quem não é aqui do Brasil, que não está acostumado, o Jô Soares ele já é falecido, mas ele era um apresentador, humorista, ator, escritor, ele era multitarefa, né? Multitalentoso, e tinha um programa de entrevistas que ficou ao ar aqui no Brasil. Ele começou no SBT, né, depois foi para a Globo. Eu acho que o programa dele deve ter ficado mais de 30 anos no ar, não foi? Por aí, eu não sei exatamente, mas eu acredito que todo mundo que é da comunidade lusófona conhece, não só o Jô, como os outros apresentadores, que você sabe, né, Dalma? O pessoal que está fora do Brasil e fala a língua portuguesa consome muito os nossos conteúdos. Então, eles devem conhecer, sim. Ainda mais o Jô, que era realmente muito marcante. Ele tinha livros lançados, os livros dele eram lançados no mundo inteiro, traduzidos, enfim. Mas você acredita que a questão do empreendedorismo te ajudou a abrir portas para trabalhos em... Porque, assim, você tem hoje a empresa de treinamento, mas eu sei que você também tem uma coluna, né, na rádio, não é isso? Na CBN Curitiba, isso. Na CBN de Curitiba. Você hoje também tem podcasts, né? Você tem aí uma gama aí de outras mídias, né? Das novas mídias, vamos chamar assim. Mas essa questão de você se tornar empreendedora ajudou a abrir mais portas para você, porque assim, não é um trabalho que a pessoa precisa te contratar como funcionária, como CLT. Mas o fato de ser empreendedor abriu mais portas, mais oportunidades de trabalho? Uma coisa traz a outra, sabe, Dalma? Eu percebo que com o empreendedorismo a gente pratica diariamente um bordão do Faustão, que eu gosto muito, que é o tal do se vira nos 30. A gente tem que fazer muita coisa, tem que ser criativo, tem que a gente abrir portas, né? Não esperar que elas se abram formalmente. Então, essas iniciativas, essas atitudes que abrem espaço, elas vão trazendo outras coisas. Por exemplo, eu cheguei na CBN Curitiba em outubro de 2019, por conta da divulgação desse livro que eu comentei com você, que já foi um audiolivro. Eu fiz uma mudança nele e transformei em livro físico. E entre algumas cidades que eu fui, dentro do Brasil, para divulgar o livro, em livrarias, com noites de autógrafo, eu também escolhi fazer isso em Curitiba, por uma questão estratégica, entendendo que era um mercado que poderia absorver esse conteúdo. E, em contato com a CBN Curitiba, eles me pediram uma entrevista sobre o livro. Falei por telefone mesmo, eu não estive pessoalmente lá. Eu estava na cidade, mas não consegui ir lá, porque eu tive tanta coisa para fazer naqueles 2 dias que eu não consegui ir presencialmente. E depois eles me ligaram e falaram: olha, a gente gostou muito da entrevista, da maneira como você fala, se expressa. Você não quer apresentar uma coluna aqui sobre comunicação? E é claro que eu aceitei, é uma atividade colaborativa, e eu aceitei porque é uma grande oportunidade, é uma super vitrine. A rádio é muito profissional, essa afiliada da CBN na capital paranaense, e já há 3 anos e meio, toda quarta-feira à tarde, eles me ligam e eu faço por telefone. Quando eu estou na cidade, por conta de algum trabalho presencial, isso já aconteceu 3 vezes, eu vou até lá para fazer pessoalmente e consigo tirar foto e interagir com as pessoas com quem eu converso por telefone, é sempre muito agradável. Isso acaba sendo uma vitrine bem interessante. Aliás, nesse mundo das entrevistas, sempre foi assim comigo, uma coisa puxou a outra, né? Antes de chegar no Jô, eu tinha oferecido uma entrevista para a revista Época, que me pediu uma análise, eles me ligaram para me pedir uma análise sobre o desempenho de comunicação do Serra e da Dilma na campanha em que os dois eram oponentes. Eu fiz uma análise, mandei isso por e-mail, e a matéria que teria, a princípio, 1 página, ganhou 3 páginas, apesar de ser uma revista impressa, que tinha baixa circulação,
Isso foi para a internet, muita gente publicou a entrevista na internet, e isso chegou na produção do Jô, que me descobriu. E depois do Jô, então, aí outras entrevistas aconteceram. Eu gosto muito de dar entrevista também, como eu estou fazendo agora aqui com você, e isso é interessante, inclusive, para o cliente que quer contratar o Media Training, porque ele percebe que eu posso estar dos dois lados, dando a entrevista e também oferecendo orientações sobre como se portar numa entrevista, acaba sendo uma inspiração, acredito, é o que as pessoas falam. E como que você vê o papel das novas mídias hoje em dia? Hoje a gente tem podcast, tem blog, vlog, as pessoas acabam se expondo mais e, às vezes, elas não têm a experiência ou não têm a técnica, né, o hard skill, para fazer isso, tem só a vontade. Né, e acaba também gerando aí, no caso do teu negócio, né, acaba gerando aí também um espaço maior para levar teu produto para mais pessoas que queiram hoje se aventurar aí por essas novas mídias. Ao mesmo tempo, as empresas também estão utilizando essas novas mídias para a divulgação dos seus produtos. Então, como é que você vê essa relação aí do teu trabalho com essa necessidade hoje de se navegar nessas novas mídias? É fundamental buscar esses espaços, ocupar esses espaços, porque eles estão aí, a oferta é grande de espaços gratuitos, inclusive, que podem ser utilizados. É só uma questão de definir. Então, o empreendedor que é especialista em alguma coisa ou está num segmento determinado e que pode gerar conteúdo em cima disso, na minha opinião, deve sim buscar esses espaços, criar um canal, por exemplo, no YouTube, ou criar um podcast só em áudio. Eu agora tenho um podcast em áudio. Eu optei por ter em áudio porque fica mais fácil a produção e também, se a gente for fazer online, tudo bem, pode ser também vídeo, como a gente está fazendo agora. Mas eu percebo que facilita muito fazer em áudio e tem muita busca por podcasts em áudio. O consumo do brasileiro por podcasts em áudio é muito grande. Por causa do trânsito, a pessoa coloca um fone e está dentro de um meio de transporte público ou dentro do carro e consegue ouvir isso. Isso tem crescido muito. Então, você é empreendedor e quer encontrar uma forma de divulgar o seu trabalho que não seja pelas vias tradicionais da propaganda, investindo dinheiro em publicidade, não estou dizendo que isso é dispensável, isso pode ser feito também, mas uma outra alternativa é usar o conteúdo para enriquecer o valor do seu trabalho, inclusive com parcerias com outras pessoas que podem te ajudar nesse sentido. Por exemplo, Dalmo, fazendo aqui uma propaganda do meu podcast, o Se Liga, eu convido profissionais que podem oferecer algum conteúdo que seja útil para quem quer se comunicar melhor, com mais autoconfiança. Então, não são meus concorrentes, são pessoas que estão em áreas afins, como, por exemplo, especialista em linguagem simples, especialista em comunicação não violenta, especialista em desenvolvimento de pontos fortes. São áreas que quem busca uma comunicação melhor, mais autoconfiante, deverá precisar para se comunicar melhor. Então, eu entrevisto essas pessoas e é uma forma de mostrar também que o trabalho que eu faço está ali, está navegando naquelas áreas, né? Agora, a falta de habilidade com falar, ou com a técnica mesmo, como escolher um microfone, ou como fazer a edição, isso tudo é algo que pode ser buscado ou na internet, tem muitas orientações gratuitas com isso, e quem quer se destravar mesmo, porque se sente um pouco inseguro para falar, para se comunicar, aí sim pode procurar um treinamento de comunicação para fazer esse papel, esse trabalho com muito mais profissionalismo. Na verdade, são pontos complementares, né? Como você trouxe aí. Não quer dizer que você estando nas mídias, nas novas mídias, você possa abrir mão da publicidade, da propaganda tradicional, mas uma coisa acaba ajudando, contribuindo para a outra. Da mesma maneira, né, a gente vê hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, até por um viés inconsciente, é startup. Empreendedorismo é startup. Então, e é necessário também, para quem hoje está pensando em fazer uma startup, você tem a necessidade de se comunicar. Porque como é que você capta recurso, como é que você capta investidores? Aí você tem hoje lá a figura do pitch, né, que você tem que em 1 minuto vender o teu
o teu produto, o teu peixe, né, para convencer os investidores a te darem o dinheiro, e para tudo isso a comunicação é fundamental. Então eu vejo que o seu empreendedorismo pode ajudar muito a outras pessoas também se capacitarem, e aí eu vou te fazer a pergunta final antes da gente terminar, a importância que você vê da formação, não só acadêmica formal, mas a formação, como você falou, na internet você tem coisas também que são gratuitas. A necessidade da pessoa se preparar também de forma acadêmica, formal ou informal, para poder ter sucesso nos seus empreendimentos. Se eu pudesse falar isso para a Áurea de 20 e poucos anos atrás, eu teria dado esse conselho para ela, que é o que eu vou compartilhar aqui. Se você tem ideia de sair do formato CLT para abrir o seu negócio, procure ajuda. Pode ser o Sebrae, pode ser uma associação comercial da sua cidade, alguma instituição ou informações que estão na internet para você ter um caminho mais estruturado. Isso não significa que você vai precisar investir mais financeiramente, mas pelo menos você vai ter uma ideia geral de quais são os passos que você tem que dar para chegar mais rapidamente no seu objetivo. E se a ideia é sair da CLT para não trabalhar mais para alguém, ou não trabalhar com horários rígidos, esqueça, né? Porque você vai continuar trabalhando para alguém, para os seus clientes. Claro, você vai trabalhar muito para você, mas também para os outros, porque o nosso trabalho é sempre para o outro, é sempre uma oferta para o outro que a gente faz, e com isso a gente se habilita cada vez mais, se capacita mais, se desenvolve, e é por isso que a gente cresce, porque a gente está voltado para o outro nessa oferta. Mas não se esqueça de buscar todo esse conhecimento que envolve tantas áreas dentro de uma empresa, para que você chegue mais rápido no resultado, sem tanta dor de cabeça. O que a gente quer é evitar isso, né? Tantos problemas, tantas dificuldades, para poder gastar energia com o que importa. Ótimo, boa dica para a gente finalizar aqui, mas eu deixo agora o espaço aberto para as suas considerações finais, para a gente saber onde nós encontramos a Áurea e seus canais aí de comunicação, para o pessoal poder entrar em contato em você e conhecer um pouco mais aí do seu trabalho. Eu sei que você está no LinkedIn também, então quem está nos assistindo aqui e ainda não utiliza essa ferramenta, gente, profissionalmente, pense em LinkedIn primeiro. Existem outras, como a gente falou aqui, né? Existem outras mídias complementares. Não é você só trabalhar no LinkedIn, só trabalhar no Instagram, só no Facebook ou em outra, TikTok, né? Agora tem também. Mas, enfim, é utilizar isso, esse mix de oportunidades que a gente tem, de ferramentas que a gente tem na mão, para poder encontrar onde está o nosso público, como se comunicar, que também tem esse outro ponto, né? A comunicação em cada tipo de rede, ela é diferente, e então a Áurea eu sei que está também lá no LinkedIn, quem quiser fazer contato com ela, acredito que ela esteja aberta aí, mas eu vou deixar você fazer suas considerações finais, Áurea, e contar para a gente como a gente te acha na rede. Claro, eu estou sempre disponível para ter novos contatos, conhecer novas pessoas. Eu gosto muito disso, isso é a minha vida, a interação que faz a gente se conhecer e também se desenvolver. Dalma, eu quero encerrar esse nosso papo. Por mim, a gente poderia ficar conversando mais, porque está muito gostoso. Lembrando o nosso internauta aqui sobre a valiosa competência da comunicação, que inclusive foi destacada na edição mais recente da revista Você RH, como a competência mais desejada das empresas para 2023. Então, é muito valioso que as pessoas possam se voltar para essa competência e se dedicar a esse aprimoramento, porque é sabendo se comunicar que a pessoa vai mais longe. E quando eu falo de se comunicar, não é apenas se apresentar em público, não é apenas estar lá na frente de um palco, de uma sala cheia, com uma plateia na frente. Comunicação é relacionamento. Quando a gente desenvolve a comunicação, a gente pode se relacionar de forma mais saudável, mais empática, mais respeitosa, e isso nos ajuda a nos conectar com as pessoas. Então, pessoas que têm medo de falar em público e acham constrangedor fazer um quebra-gelo,
ou preferem ser muito objetivas, porque elas não têm tempo a perder. Elas se esquecem que a comunicação relacional é aquela que mais aproxima as pessoas. E é a partir de relacionamentos um pouco mais além, não exatamente intensos, mas aqueles que saem do oi, tudo bem, que avançam um pouquinho mais, é que a gente pode ter resultados melhores. E eu não estou sugerindo que isso seja feito com uma segunda intenção, com interesse, porque é marketing. Não, que isso seja genuíno, que você tenha realmente vontade de se relacionar com as pessoas e para isso usar a comunicação para poder chegar no resultado que você deseja. Eu estou à disposição para uma conversa, um bate-papo no LinkedIn, Áurea Regina de Sá, que é também o endereço do Facebook, e no Instagram, Áurea Regina de Sá Oficial. Meu site também leva o meu nome, só dá uma passadinha por lá que a gente bate um papo. Maravilha. E eu te agradeço aqui pela disponibilidade de ter compartilhado conosco aqui toda a sua experiência e uma parte do seu conhecimento. E agradeço também a todos que nos acompanharam aí, aqui pela plataforma do Comunica RH. E eu vejo vocês num próximo vídeo, num próximo papo, dentro aqui do espaço Empreender e Liderar. Até mais.